Olá pessoal, uma boa noite a todos e todas. Estamos iniciando a nossa live, né? Por título A Literatura de Viagem Judaica sob Influência Cristã. Uma live onde eu e o Emerson, e o querido amigo Emerson, estaremos entrevistando a Thaís Natani, mestranda pela Universidade Federal do Goiás. E eu vou estar convidando eles agora para entrarem, ok? Então vamos entrando aí. Olá, Thaís. Oi, Pronto. Como você está? Tudo na paz? tudo certo. Tudo certo, né? Vou convidar aqui o Emerson para a gente começar a nossa conversa, lhe entrevistando, para você falar sobre suas pesquisas. Acho que hoje vai dar certo. Eu troquei Vai de dar certo, né? Boa O Emerson noite, acabou de gente. entrar. Boa noite a todos os dois. E a quem está Boa entrando noite. agora na nossa live, certo? Bom, desde já, Thaís, nós agradecemos por você ter aceitado o convite de participar dessa live, tratar um pouco sobre seus trabalhos, suas pesquisas, aquilo que você tem desenvolvido aí já há um tempo, certo? Hoje a gente vai, como eu já repeti como eu disse no começo, né, o título da nossa conversa dessa noite é A Literatura de Viagens Judaicas sob Influência Cristã, o caso do Benjamin Tudela, que é o seu tema de pesquisa aí no mestrado, né? E aí o nosso querido amigo Emerson também está aqui conosco. Eu já vou passar a bola, vou me apresentar rapidamente, depois eu vou passar para o Emerson, para ele começar aí as perguntas, a nossa entrevista com a Thaís, tá? Bom, gente, meu nome é Cláudio Chievni, eu sou graduando em História pela Universidade Federal da Paraíba, atualmente no 8º período, já quase próximo de terminar. Desenvolvo pesquisas sobre história do cristianismo medieval, né, trabalhando com iconografia, arte. E agora, bem, pedi aí o Emerson que se apresente. Então, boa noite, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindos a essa live, onde a gente vai entrevistar um pouco dessa pesquisa da Thaís, que é tão interessante, né, para os dias de hoje. Eu sou Emerson Romualdo, sou discente de graduação em História pela PUC Goiás. Minhas pesquisas giram em torno de relíquias, monacato e também o culto dos santos, ali entre os séculos XI e XII, na Idade Média. Então, a gente também, assim como o Cláudio, trabalha com a história do cristianismo, especificamente cristianismo medieval. Então, a Thaís, né, aqui a nossa colega, já mestranda do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás, né? Conheci a Thaís ainda na universidade, ainda em 2019, quando ela apresentou o TCC dela, e é uma honra poder participar dessa live junto com ela. E a primeira pergunta, né, assim, a fazer para a Thaís, já que o título fala sobre Benjamin de Tudela, esse diário de viagem... Emerson, deixa eu só atrapalhar rapidamente, Sim. só um momentinho, só pedir para a Thaís também se apresentar, né? Acho que só faltou isso, não sei se ia perguntar Faltou isso. a Thaís se apresentar, verdade. Tranquilo. Se apresente, Thaís. Oi, gente, boa noite. Primeiro eu vou pedir perdão para vocês porque a minha câmera está aqui, mas eu vejo vocês aqui. Então vai parecer que eu estou olhando para o lado, mas enfim, é a câmera que está posicionada em locais diferentes. Muito prazer, boa noite. Espero que hoje dê tudo certo, que a internet não caia, né? Como já disseram e como vocês sabem, está no cartaz, meu nome é Thaís, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Goiás, orientanda da professora Dulce Amarantes. Faço parte aqui, né, do Cristos Históricos, e já aproveito para agradecer, né, por esse momento que nós estamos tendo aqui. Muito obrigada, gente. E sucesso para nós também, né? Por que não dizer isso? Também faço parte do Sacralidades Medievais, né, que
posso dizer que a gente tem até uma parceria já aqui com Cristos Históricos, que a gente fica compartilhando momentos, né, fazendo um diálogo bem interessante entre os dois grupos. Além do Cristos Históricos e dos Sacralidades Medievais, também faço parte do GEMUNA, que é o grupo de estudos do mundo antigo, coordenado pelo professor Ivan Vieira. Então, a minha pesquisa, desde a graduação, desde o trabalho de monografia, na verdade, é sobre o Benjamin Studella. Eu, na graduação, pesquisei a estrutura do relato, já no mestrado, eu pesquiso como ele descreve o outro, né, no seu relato, e esse outro descrito por ele não é o outro cristão, nem o outro árabe, é o outro judeu, que é um diálogo bem interessante. Pelo menos eu acho muito interessante, né, gente? Se eu não achasse, também não ia pesquisar sobre isso. Enfim, e hoje aqui a gente vai tentar mostrar para vocês um pouquinho sobre o Benjamin, um pouquinho sobre a pesquisa e tentar captar novas mentes para pensar também o Benjamin Studella, para pensar a literatura de viagem judaica, os itinerários e tudo mais. Né? Acho que é isso, Show gente. de bola. Então, boa noite a quem agora está entrando, né, falando aqui no chat, sejam bem-vindos, para a gente poder fazer esse momento de compartilhar, né, conhecimento, compartilhar aquilo que a gente trabalha no dia a dia, as nossas pesquisas. Né? A Thaís já introduziu muito bem aí sobre esse processo dela com o Benjamin Studella, né, e como essa obra... Eu vou pedir para o pessoal também, o Emerson, que fiquem à vontade durante a live para mandar os questionamentos, tá? Que aí, durante certo momento, durante a nossa conversa, a gente vai estar respondendo as perguntas. Beleza, pessoal? Então fiquem à vontade então, aí. É isso aí, gente. Deixem as suas perguntas, que o Cláudio vai estar, né, anotando, guardando elas, aí depois a gente vai fazendo para a Thaís. Então, a primeira pergunta, assim, para a gente abrir essa discussão, abrir essa conversa, seria quem é o Benjamin Studella, né? Quem é essa figura? Ele é, de fato, uma pessoa histórica, ou ele é uma figura, ele é alguém que foi atribuído a ele a escrita, ou ele mesmo escreveu? Fala um pouco para a gente. Quem é Benjamin Studella? Tá certo. Então, o Benjamin Studella, ele é um judeu sefardita. Ele é nascido ali em Tudela, no reino de Navarra, ali por volta de 1130, né? A ele é atribuída a categoria de rabi, né? E ele viaja durante o século XII. Eu gosto de sempre destacar que o relato dele, ele escreveu, né? Mas o relato dele ele é dividido em duas partes. Eu gosto sempre de lembrar que é dividido em duas partes. Diferente, por exemplo, de Jean de Mandeville, que é uma viagem toda imaginada. O Benjamin Studella, ele descreve aquilo que ele viu, mas ele também descreve aquilo que ele ouviu. Né? Então, em determinados momentos do relato, a gente percebe que ele está vendo aquilo, que ele foi até a cidade, que ele conversou com as pessoas que vivem ali. Em outros momentos, a gente percebe que alguém falou para ele, que ele recebeu aquela informação de um terceiro. Como que a gente percebe isso? Como que a gente observa isso? O Benjamin, ele tem uma característica muito específica, que é a de descrever quantas comunidades judaicas existem em cada cidade que ele passa. Ele conta a distância de uma cidade para outra numa estrutura de um itinerário mesmo. Ele conta quanto tempo leva de uma cidade para outra, mas ele não fala como que chega. Por exemplo, ele não fala como que ele faz para sair de Constantinopla e chegar. Ele não fala, mas ele fala quanto tempo leva. Isso é algo característico mesmo da forma de escrita, né? Mas, quando ele está, por exemplo, em Constantinopla, vamos utilizar essa cidade, continuar utilizando essa cidade de exemplo,
ele faz questão de destacar quantos judeus caraítas e quantos judeus rabanitas existem naquela cidade. Por quê? A gente precisa entender que dentro do judaísmo existem várias vertentes. O Benjamim, ele é um judeu rabanita, né? E aí, para ele, a cultura correta é a cultura judaica rabanita. As demais, a caraíta, a epicursim, que são outras formas de observância da lei, o que diferencia a forma que eles observam a lei, a Torá, ele não enxerga essas outras comunidades como sendo as corretas, como sendo as que devem ser seguidas. E ele faz questão de deixar isso claro no relato. Então ele chega em Constantinopla e ele fala que existem tantos caraítas, tantos rabanitas. Outra coisa que ele deixa bem claro é que esses grupos judaicos, eles não se misturam. Às vezes a gente tem a ilusão, né, de pensar que o judeu na Idade Média é só o judeu, né? Todo mundo é judeu, todo mundo acredita, observa a lei da mesma forma, e Benjamim deixa claro pra gente que não. Que cada comunidade judaica tem a sua forma exclusiva de observar, né? O Benjamim, como eu já disse para vocês, ele é um rabi, né? Então ele domina o hebraico, ele domina o grego, e ele fala um pouco de latim também. Isso ajuda muito na viagem dele. Ele chega nos lugares e ele consegue conversar com as pessoas e ter informações, né? O relato original, o primeiro, é escrito em hebraico, mas tem muitas traduções, gente. Muitas mesmo. O mais interessante é que a tradução que a gente tem em português, ela só veio sair em 2017, né? Mas muito recente, né? Até chegar no português, muito recente. Até chegar no português, tem muita tradução. Tem tradução em árabe, em latim, em grego, em russo. Muita tradução, né? Então, o Benjamim é essa figura. Ele é um personagem real. Ele é um personagem muito importante dentro da cultura judaica. Nós não temos muitas pesquisas em português sobre ele, especialmente no Brasil a gente não tem muita pesquisa sobre ele, mas a gente tem uma infinidade de artigos, de discussões em outros idiomas, né? Principalmente no hebraico e no inglês. Ele é muito importante dentro da estrutura cultural, né, judaica. Isso é muito interessante, né? A gente perceber, a gente sempre fala isso na história, que você escreve história a partir do seu mundo, né? Do lugar que você se encontra, e a gente vê que o Benjamim escreve o seu relato de viagem, a gente percebe nas entrelinhas quem ele é, né? Que cultura ele segue, a forma como ele pensa, a forma como ele enxerga o mundo. Então, quando você escreve, por mais que você tente ser assim, digamos, imparcial, a gente nunca dá conta de ser totalmente, né? Porque você coloca o lugar. E o Benjamim mostra isso, né? Pelo que você falou na sua fala, que ele vai colocando aquilo que ele acha, quando ele, por exemplo, tem esse, um pouco, digamos assim, desgosto com os outros tipos de judaísmo, né? Isso fica muito claro, exatamente pela forma como ele pensa. E isso ajuda a pensar o outro, né? Como que o homem medieval pensava o outro, né? A gente sempre levanta essa discussão hoje em dia por conta de preconceitos e tudo mais, e a gente fica se perguntando, né? Como que as pessoas em outros tempos históricos pensavam o outro diferente. E aí tem uma questão, tem a ver com a segunda questão, que é que na Idade Média o cristianismo ele era global, né? Digamos assim, se a gente reduzir a essa Europa ocidental, né? Então quase tudo da vida medieval da Europa ocidental lidava com o cristianismo, tinha elementos do cristianismo, ou pelo menos um mínimo de contato. E aí seria essa pergunta, existe influência cristã no Benjamim de Tudela, na forma como ele vive o judaísmo,
ou na forma como ele escreve o seu diário de viagem, né? Qual a relação entre o Benjamin e o cristianismo ali vivido na Espanha, em todo o Mediterrâneo? Com certeza, o Emerson, com certeza tem influência. Só que para pensar a influência cristã, eu gosto também de pensar a influência árabe. Porque não tem como eu falar que o Benjamin ele tem só a influência cristã no relato dele, porque não é. Ele também tem a influência da literatura árabe, sabe? Por quê? Porque a gente só olhar ali o contexto da Península Ibérica, especialmente ali da região de Navarra, né? Então, eles passam pelo domínio visigodo, depois passam pelo domínio árabe e vão para o domínio cristão. Benjamin ele viaja entre a primeira e a segunda cruzada. Então, está intrínseco dele, está dentro dele a influência cristã. Ele é um judeu, ele tem os hábitos judaicos, mas ele também tem uma influência cristã, principalmente na sua forma de escrita, forma de perceber o mundo, na sua forma de perceber o outro, né? E aí eu gosto de utilizar dois autores que eu acho assim interessante para pensar essa influência. Eu acho que, além de falar aqui para vocês sobre o Benjamin, sobre as influências e o que ele faz, é sempre bom deixar algumas brechas para que vocês possam pesquisar depois. E aí, pensando a influência cristã, eu utilizo a Altinger, e pensando na influência árabe, eu uso o Dexter. Por quê? O Jonathan Dexter, ele vai falar que a imagem do Benjamin, ela tem uma forte influência da literatura árabe. E aí ele fala que essa influência, ela vem pela forma de redigir o texto ou até mesmo em relação aos temas que ele aborda, que sempre coincidem e podem indicar uma familiaridade do autor com algumas tradições literárias muçulmanas. E aí, para isso, ele utiliza de exemplo os elementos das Mil e Uma Noites, né? O estilo de escrita. Para ficar bem claro, eu acho que o mais acessível do que o Dexter coloca de exemplo é o Mil e Uma Noites, né? Então ele fala que as tradições literárias muçulmanas abordadas dentro do Mil e Uma Noites servem de exemplo para demonstrar a influência árabe na escrita do Benjamin. Já a Altinger, eu acho ela sensacional, né? Não só pelo fato de ser uma mulher pesquisando esse tema que é tão abordado por homens, mas pelo fato da escolha que ela faz em relação à nomenclatura. É sempre muito interessante a gente escolher palavras, né? Como o Emerson mesmo disse, a gente sempre que escreve, a gente está colocando um pouquinho da gente ali no texto. O fato de escolher esse texto e não o outro texto demonstra um pouquinho da minha personalidade, né? E a Altinger, ela fala que para falar sobre os livros de viagens medievais, é necessário utilizar o termo itinerário. Então, ela substitui literatura de viagem ou livros de viagem por itinerário. Isso reflete na nossa tradução para o português. Quando você vai pesquisar o Benjamin Studella, a tradução para você adquirir, você não vai encontrar livro de viagens Benjamin Studella. O nome do livro é Itinerário de Benjamin Studella, né? Justamente por influência dela. Ela diz que usar o termo itinerário é mais adequado. E eu também julgo ser o mais adequado para o caso do Benjamin. E aí ela fala que esses itinerários judaicos medievais, eles sofrem uma influência
muito grande da literatura de viagem cristã, né? E ela utiliza, inclusive, esse termo itinerário para diferenciar mesmo da literatura de viagem cristã. Então, quando ela está falando literatura de viagem, ela está se referindo à literatura cristã. Quando fala itinerário, ela está se referindo ao mundo judaico. Né? E aí a gente consegue fazer essa diferenciação. Então, quando pegamos os dois autores e comparamos, a gente percebe um pouco dos dois. Então, tem um pouco da influência cristã e tem um pouco da influência árabe. Então, por quê? Temas presentes na literatura de viagem cristã, como, por exemplo, a Terra Santa, são recorrentes. Né? O Benjamin, ele valoriza muito os lugares santos, os túmulos dos patriarcas, a própria Terra Santa, marcos para o cristianismo. Então, ele valoriza muito isso e descreve tudo isso. Mas também Isso é muito curioso, o Thaís, essa questão, viu? Sobre essa valorizar, ele mesmo sendo judeu, valorizar a Terra Santa, os patriarcas, né? Isso é muito legal. Sim. Então, a gente percebe esses dois modelos, né? O modelo árabe de estruturar a narrativa e o modelo cristão na coincidência dos lugares santos, né? Que ele descreve. Isso é muito interessante, porque tira um pouco de nós aquela visão de que todo mundo na Idade Média era cristão. Né? A gente falou aqui que, óbvio, né, a maioria, sim, a gente pode falar de uma idade cristã, digamos assim, né, como André Voltiers coloca, entre o século VIII até o século XIV aproximadamente, mas existem outras formas de fé, existem outros tipos de cultura, de vida, de sociedade. Né? E aí, como você conduziu essa resposta explicando essa diferenciação, a gente percebe que, além de haver outras possibilidades, havia interação, né, entre essas possibilidades. Por mais que houvessem aí grandes divergências, que a gente sabe, mas também haviam algumas interações, algumas influências e coisas que foram sendo assimiladas, né, aos poucos. Acredito que a questão dos patriarcas, ela liga, né, essas três religiões monoteístas de alguma forma, porque ali naquele espaço do Oriente Médio todas estão centradas, né, por mais que o foco do islamismo seja Meca, ali a Península Arábica, ele não se descarta também a presença forte de mesquitas e de muçulmanos ali no Oriente Médio, na região de Jerusalém, que o cristianismo denomina como Terra Santa. Né? Então existe justamente essa relação e esse contato. E aí, levando em conta esse contato, a gente chega até uma discussão sobre a história global, né, que a gente transporta para o período medieval, né, se existe, de fato, um global no medievo, porque é o seguinte, globo, né, a concepção de mundo depende da sociedade daquele tempo. Né? Então, por exemplo, para o Império Romano, o mundo era os territórios do Império. Né? Então, aí a gente tem uma pergunta interessante, que é em relação a esse contexto um pouco global e esse itinerário, como você bem explicou do Benjamin, que é como o Benjamin descreve o Mediterrâneo. Né? A gente sabe que o Mediterrâneo, chamado de Mare Nostrum, né, pelos latinos, era, digamos assim, um centro, né? Um centro de circulação, um centro de viagens, de itinerários. Né? O Benjamin descreve o Mediterrâneo, ele fala que ele passa mesmo pelo Mediterrâneo, e como ele descreve, né, esses povos, essas sociedades ao longo de todo o Mediterrâneo. Eu vou fazer, Thaís, só para somar a pergunta do Emerson, tá? Aí você termina o que você estava comentando, certo? Sobre essa questão aí, porque é muito interessante como a fonte que é o Benjamin, ou melhor, a fonte que ele produziu, que ele escreveu, ela traz muito dessas culturas, das culturas que estão vagando no Mediterrâneo, né? Para a gente pensar, por exemplo, que existe um Mediterrâneo, existe digamos, povos, grupos separados no Mediterrâneo, né? Como se eles não entrassem em contato.
Comenta sobre isso depois, tá bom? Tá bom. Então, o Emerson, você falou algo muito interessante, a nomenclatura que os latinos dão para o Mediterrâneo. E é algo que eu abordei na minha monografia. E o que o Clação aos Povos também é algo que eu abordei lá. E eu vou tentar fazer uma síntese para vocês, porque quando a gente começa a falar sobre o Mediterrâneo, especialmente no relato do Benjamin, gente, acreditem, há uma infinidade de possibilidades, sabe, de diálogo, que a gente, aqui, há uma hora da live, só falando sobre isso, e a gente ainda não chegaria a um senso, a uma opinião final, sabe? Porque é uma extensão muito, muito interessante, é um diálogo muito bacana que dá para se estabelecer. Vou tentar responder as duas encaixando numa só, tá? Então, o Benjamin, primeiro, ele apresenta o mar Mediterrâneo, né, como um lugar de fluxo intenso de pessoas. E por esse motivo, ele demonstra a importância de algumas cidades portuárias como pontos atrativos de peregrinos e viajantes que reuniam-se, né, para cruzar o mar através de um destino esperado. E é nessas cidades, ele promove o diálogo e o contato com outras comunidades. Tem 5 portos principais, né? Aborda os portos principais. O Portrante, de Trani, perdão, o de Tiro, o de Acre, o de Alexandria e o de Messina. E aí, ao descrever a cidade de Acre, ele afirma que ela está situada junto ao grande mar. E ele usa é interessante diferenciar os nomes que ele dá para o Mediterrâneo. Primeiro, quando ele está, né, em Acre, ele chama de grande mar e ele utiliza esse termo com base em uma influência que ele tem dentro da cultura hebraica, né? Esse termo grande mar aparece na Torá para se referir ao Mediterrâneo. E aí ele aparece lá em Números e em Josué, quando Yahvé aparece falando a Moisés acerca dos limites das terras que seriam herdadas pelos filhos de Israel. E aí, quando ele vai citar outra cidade, como Bânias, que é Dan, pensamos como Dan, ele utiliza outro termo, ele utiliza mar extremo, né? E aí o tradutor para o inglês, do hebraico para o inglês, que é o Adler, ele traduz como mar ocidental. Então, quando a gente vai lá ver na tradução para o inglês, está descrito como mar ocidental. E aí, essa é uma referência também aos nomes dados ao Mediterrâneo também na Torá. Essa referência o Benjamin encontra lá em Deuteronômio. Gente, deixa eu só pegar um carregador, porque tá descarregando Sem aqui. problema, Senão... Liga aqui pra mim. Então, o celular desliga e a gente não conclui. Fazer menção aqui do pessoal que tá na live. Meu amigo Ricardo. Os nossos colegas, também membros do Cristo Rui. O Rui Pedro Neves. O Pedro Câmara. O que mais está aqui? Um abração para todos vocês, pessoal. Obrigado por estarem presentes. Viu? Certinho, Thaís? Deu certo. Então, continuando. Então, a gente já vê o Benjamin descrevendo o mar Mediterrâneo de duas maneiras,
né? E as duas maneiras são com base na influência cultural dele, né? Da religião dele. E aí, há uma terceira descrição que ele faz do Mediterrâneo, que ele chama, quando ele chama o mar de Mar Negro, né? Então, quando a gente está lendo o relato, tem várias maneiras que o Benjamin mar extremo ou até de mar ocidental. Então, são várias nomenclaturas que ele usa para se referir ao mesmo ponto, né? E aí é interessante a gente ter uma noção geográfica para poder conseguir entender o relato. Como qualquer outro itinerário, né? É necessário a gente ter uma noção geográfica. E no caso do Benjamin, não só geográfica. É interessante também a gente ter uma noção bíblica, de estudos da lei mesmo, lá dos 5 primeiros livros lá da Torá. Por quê? Porque ele vai referenciar os nomes das cidades não como elas são chamadas naquele período. Ele vai se referir como são chamadas lá dentro da cultura dele, da cultura judaica, dentro da Torá. Né? Algo muito interessante que eu gosto de abordar é a descrição que ele faz em relação aos drusos. Já indo para a pergunta do Cláudio. Por quê? O Benjamin ele não se depara só com culturas judaicas e só com culturas cristãs ou só com culturas árabes. Ele se depara com inúmeras culturas. E ele tem uma visão de mundo muito influenciada pela Europa cristã. Então, tudo aquilo que é diferente da Europa cristã, ele descreve como maravilhoso ou como assustador. Né? E aí, quando ele vai se referir aos drusos, ele descreve esses drusos como povos bárbaros, como povos sem lei, sem alma. Quando vocês escutam isso, não parece muito uma descrição cristã para outra cultura? Aham. Daí a influência, né, que tem no relato dele. Ele vai falar que os drusos são um povo sem alma, sem cultura, sem um povo bárbaro. Né? Por quê? Por que eles são assim? Porque eles se casam com os próprios irmãos, eles não têm compaixão do outro, porque eles saqueiam as estradas, né? Então, ele faz essas descrições. Quando a gente está lendo, a gente não está lendo só sobre como estão vivendo os judeus ao longo do Mediterrâneo, no século XII, XIII. Não, a gente vê também descrição de outras comunidades. Eu falei aqui sobre os drusos, mas a gente tem lá os epircursins, a gente tem diversas comunidades cristãs. Algo que é muito interessante, que dá pra gente conversar aqui um pouquinho, Emerson, é sobre a diferença que ele faz também em relação ao cristianismo. Ele entende o cristianismo europeu como o cristianismo correto. Apesar de não ser um cristão, ele concorda que o cristianismo seguido na Europa, né, na sua terra, é o cristianismo que deve ser seguido, é o cristianismo correto, o cristianismo. Já o cristianismo que ele vai descrever em Bizâncio é outro. Ele vai descrever até as vestes e ele fala, quando ele vai se referir ao Papa de Bizâncio, ele fala, e aqui eles também chamam este de Papa. Então, ele faz a diferença. Ele vai descrever a comunidade cristã, mas ele também vai fazer a diferença em relação aos costumes de cada um. Então, para ele, o que é certo, o que é adorável aos olhos, digamos assim, é aquilo que ele está habituado
ali na sua terra. Tudo que passa daquilo é extraordinário, belo ou assustador. E ele faz questão de demonstrar isso. Quando eu falo para vocês que ele tem vários contatos e que o relato dele é dividido entre o que ele viu e o que ele não viu, eu quero dizer o quê? Que quando ele chega, por exemplo, em Bagdá, que é o centro ali desse período de pessoas, onde a gente tem um fluxo e refluxo de pessoas, de culturas e tudo mais, é ali que ele tem contato com outras culturas. Benjamin chega a descrever a China, mas não vai até a China, vai até Bagdá. E em Bagdá ele encontra alguém de lá que descreve o território, que descreve os costumes, e ele coloca no relato. Mas é claro que ele não vai falar que não foi até lá. Como que a gente percebe essa diferença? Quando ele descreve as cidades que ele esteve, ele fala quantas academias existem, quantas casas de estudo da lei existem. Quando ele não está na cidade, ele não faz isso. Ele não fala quantos habitantes tem, ele não fala quantas academias de estudos da lei tem, Ele não fala. Ele simplesmente só cita a cidade. Tem páginas que a gente tem 30 cidades citadas. Ele não passou pelas 30 cidades. Ele ouviu falar sobre, né? E aí eu gosto de frisar que ele sempre, quando chega, principalmente no Egito, quando ele entre o Egito, Constantinopla, ele gosta muito de descrever as comunidades além daquele que está habituado. Ele gosta de descrever todos aqueles que não são cristãos, não são judeus e não são árabes, né? Ele demonstra uma afinidade, sabe? Ele tem uma admiração. Um apreço pelo que é diferente, né? Uma curiosidade de relatar aquilo que você não conhece. Ele tem uma admiração, inclusive, pelas comunidades que têm independência, que não são dependentes do cristianismo, que não tem um rei que está fora da cultura dele. Ele gosta de demonstrar isso, sabe? E a gente percebe muito isso quando ele chega ali na região do Mediterrâneo, quando ele tem que atravessar o mar, quando ele tem que passar de uma cidade para outra. Poxa, show de bola, poxa. Ô Thaís, não, como eu estava dizendo, né, que você comentou na sua fala, esse fato dele retratar diversos contextos, diversas culturas, né? Você vê que ele mesmo sendo judeu, conforme você colocou, ele comenta sobre outras comunidades judaicas, né? Sobre comunidades cristãs em outras regiões, e assim, você vê a riqueza da fonte, né? Do material dele, desse relato de viagem. E pronto, aí uma dúvida que eu tenho sobre isso, né? Você comentou também no início que ele, quando ele os judeus, na verdade, eram também um grupo multifacetado, digamos, né? Dividido em vários, podemos dizer assim, havia segmentos diferentes, né? É interessante porque isso assim se dá no cristianismo, também se dá no judaísmo até hoje também. Isso é representado, né, para ele. E aí a minha dúvida era, assim, a gente costuma ver, e não que não haja documentação e fonte para isso, né? Mas a gente costuma ver apenas um judeu que sofre, que somente migra porque é forçado a migrar, né? Ele está sempre nessa situação. E quando você olha o caso do Benjamin, a fonte, o que ele traz na fonte dele, por onde ele passou, né? O que ele retrata e o quanto ele está em contato com outras culturas, né? Você vê que assim, esse judeu ele tem uma circularidade, né? E ele consegue habitar várias localidades com digamos, em paz, né? Sem ser perseguido. E essa é uma questão que eu queria perguntar, né? Se você realmente a fonte ela traz isso, correto? Você vê assim, por exemplo, ali na Espanha, você vê que judeus e muçulmanos conseguiam conviver
pacificamente, né? Assim, havia isso no Mediterrâneo, a fonte parece que ela traz isso. Comenta um pouco sobre isso, Thaís. Tá. Então, Cláudio, o Benjamim, ele vem de um reino onde é o último reino ali da Península Ibérica, onde os judeus vão ser perseguidos. Navarra é o reino mais tolerante. É o reino que tolera os judeus por mais tempo, tanto na era visigótica, na era muçulmana, também na era cristã. Né? Porque, sim, tem isso, né? O judeu, ele é perseguido pelos visigodos, ele é também perseguido pelo muçulmano, apesar de viver em harmonia no início, ele passa a ser perseguido no final, né, do domínio, com os cristãos da mesma maneira. Então, talvez por conta disso, né, de o judeu sempre ser amigo do que depois vai ser o seu opressor, a gente tem essa ideia de que ele sempre sofre na Idade Média, né? E não necessariamente. Porque em qualquer período histórico que a gente for analisar, determinada cultura ou determinado social ou grupo de pessoas vai sofrer alguma resseguida ou alguma coisa do tipo por questões políticas, econômicas. A gente sempre observar essa questão política ou econômica, mas tem a questão religiosa. Mas atrás de todo o discurso político. Eu acredito que atrás de discurso religioso tem sempre um discurso político. Não estou desmerecendo, nem falando que não está falando que não tem o discurso legitimador da religião. Não é isso. Estou tentando explicar que atrás de uma ideia religiosa há também uma ideia política, há um ideal social político, né? Então, por que os judeus são perseguidos por visigodos? Porque começam a ocupar grandes cargos públicos e começam a dominar grande quantidade de terra. É o que acontece também lá quando ele começa a ser perseguido pelos cristãos. O judeu não paga, não precisa pagar, devolver, na verdade, o dízimo. Ele pode ocupar cargos públicos. Isso tudo vai gerando na sociedade um desconforto. E aí ela se volta contra aquele determinado grupo, né? Só que Navarra é o último reino ali da Península Ibérica que isso vai acontecer, né? Então o Benjamim, ele ele não vive na infância e nem antes da sua viagem essa perseguição, né? E quando ele viaja, por que uma coisa que é interessante destacar, o relato dele passa a ser muito utilizado por outros judeus que vão viajar, porque o Benjamim faz de pontos estratégicos, né? Porque ele está viajando durante um período de conflito. Não chamam de segunda cruzada, não chamam de terceira cruzada, mas sabem que há ali um conflito, né? E é necessário haver pontos de refúgio, né? De aconchego, digamos assim. As pessoas precisam saber aonde que elas podem ir e que elas vão encontrar segurança. E o Benjamim faz isso. Não há um relato anterior ao Benjamim que tem essa característica. Se ele chega na cidade, a primeira coisa que ele procura é quem são os líderes de cada cultura judaica. Então, se o judeu caraíta viajar, ele sabe em qual cidade ele vai encontrar apoio. Se um judeu rabano viajar, da mesma maneira, né? E outra coisa interessante é que esse judeu, na Idade Média, é um judeu que está em constante movimento. Ele está em constante... ele está sempre viajando. Mas por que ele está viajando? Ele está viajando só porque ele gosta de viajar? Não. Ele está viajando por questões religiosas, né, obviamente, mas ele também está viajando por conta de questões comerciais, né? Os judeus viajantes são grandes comerciantes.
Inclusive, além de ser atribuído ao Benjamin a categoria de rabi, a ele também é acreditada a ideia de um grande comerciante. Por quê? Ele descreve as comunidades, mas ele descreve também quais são os judeus que estão vendendo o que em cada cidade. Tudo isso proporciona uma estrutura muito bem elaborada para quem deseja viajar. Não só no período medieval, porque o itinerário do Benjamin não vai ser utilizado só na Idade Média. A gente encontra relatos de judeus, inclusive nos dias de hoje, que gostam de fazer o percurso do Benjamin, seguem o itinerário dele, para sentir como que era, como que foi a sensação, como que foi o processo dele. A gente vê isso até hoje. Muito legal. Então, que curioso. Isso tudo tá intrínseco assim, no relato. É interessante essa questão do caminhar, né, que existe na Idade Média, quando você pega a origem do termo peregrino, né, que seria pelos campos, no latim, peragro, né, pelos campos, você vê que existe sempre essa questão do movimento, né, porque o homem medieval não é a pessoa que fica estagnada no campo, trabalhando dia a dia, né, de domingo a domingo, lá quase que um escravo. Não, existe uma mobilidade, né, existe uma, digamos assim, uma forma de vida como a nossa e como qualquer outro tipo de tempo histórico de pessoa, só que a gente não tinha, pelo menos até recentemente, acesso a esse tipo de coisa como fonte histórica, né, que seria, assim, falta poucos minutinhos já para encerrar a live, mas só para a gente poder falar sobre essa questão da fonte histórica. Tem mais uns 10 minutos aí. Uns 10 minutinhos? Então de boa, dá tempo. Que é justamente isso. Deixa eu perguntar sobre... Acho que você vai tocar nesse ponto, sobre a fonte, né? Sim. É justamente isso. Que hoje a gente tem essa possibilidade, né, de saber como essas pessoas viviam além daquilo que a gente ouve na historiografia tradicional. E esse itinerário de viagem, né, que acabou se tornando um guia de viagem, de peregrinação judaica, digamos assim, é uma fonte histórica, né? E aí, Thaisa, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa relação, né, do relato de viagem quanto fonte histórica, né? Como que esse relato passou a se tornar fonte histórica. Porque a gente tem a questão de Marco Polo, né, que é muito famoso, todo mundo conhece, aquele famoso relato de Marco Polo, mas como esse relato passou a se tornar fonte histórica, né? Como essa narrativa, a próprio punho, né, com todas as suas especificidades, personalidades de quem escreveu, se tornou fonte histórica e possibilita hoje, né, as pesquisas como a sua e como tantos outros pesquisadores aí no Brasil e no mundo. Tá. Antes de responder a sua pergunta, Emerson, tem alguma pergunta no chat que aí eu já respondo? Agora não apareceu não. Mas eu quero colocar assim em cima disso, né, salientar essa questão que a gente vem discutindo, que você trouxe, Thaís. Eu acho muito massa como a fonte do Benjamin, né, assim como outras fontes do Mediterrâneo, elas são assim, ela traz o quão as coisas estão em movimento aí, essas viagens estão em movimento no Mediterrâneo, né? E aí, poxa, eu achei isso muito legal, porque por essa coisa que você contou de ter influência árabe, né, também influência cristã, árabe. Quando você vai ali para a arqueologia do Mediterrâneo também, você vê isso muito presente, tipo um túmulo com 3 línguas, né? O Benjamin falava nesse caso várias línguas, né? Essas coisas são expressas no relato, né? Ou seja, o relato me confirma isso, né? O relato ele parece quebrar totalmente com essa lógica de culturas separadas, distantes, correto? Ali no Mediterrâneo. Parece totalmente oposto em relação a isso, né? Fala um pouquinho sobre isso, Thaís, também. Sim, justamente, Cláudio. Quando eu peguei o relato para começar a estudar, lá no meu 6º período da graduação, eu já fui assim com uma ideia formada. Ele vai falar sobre isso, porque a gente, querendo ou não, quando a gente pega algo para estudar, a gente já tem uma opiniãozinha ali
por detrás de tudo. E aí a gente vai desconstruindo a nossa opinião no decorrer, né, do estudo e tudo mais. Então, o Benjamin, ele deixa claro, a escrita dele é muito clara, muito... Ele não tem uma escrita de palavras difíceis, né? Obviamente ele coloca tem termos, mesmo na tradução para o português, tem termos em hebraico e tudo mais. Talvez essa seja a dificuldade. Mas mesmo quando a gente pega o próprio texto no hebraico, a gente pega o texto no inglês, no espanhol, a gente percebe que ele escreve de forma que qualquer um consiga ler. Por quê? O hebraico, a língua que ele escreve, independente do país em que o judeu vive, ele vai ter a Torá no hebraico, isso no contexto medieval. Né? Se ele vive na Espanha, ele vai ler a Torá em hebraico. Se ele vive em Constantinopla, ele vai ler a Torá em hebraico. Por quê? Porque era uma maneira que eles tinham de permanecer ali com uma ligação. Então, quando ele viaja entre essas muitas cidades, ele consegue conversar com as pessoas, porque todo mundo tem a sua segunda língua ou a sua língua religiosa em atividade, né? E ele consegue transparecer isso pra gente. Quando a gente está lendo relato, ele não está falando, eu cheguei aqui e estou vendo Caraíta e Rabanita. Ele não descreve como pessoas distantes, ele descreve como pessoas que estão vivendo em um local, que convivem, que conversam e que têm hábitos parecidos, né, de culturas parecidas, convivem, né? Muitos não são tão amigáveis, né? Não convivem muito bem, mas convivem, né? E ele deixa claro também que o mesmo caminho que é utilizado pelos cruzados, o mesmo caminho que é utilizado em batalhas, né, dos cruzados, também é utilizado como rota de peregrinação. E há uma tolerância, ele deixa isso, a tolerância nas rotas de peregrinação, que são as mesmas rotas dos cruzados, que é a mesma rota que cristãos utilizam quando vão ao confronto dos árabes. Ele escreve assim, né? Então, para pensar toda essa estrutura como uma fonte histórica, para pensar o relato em si como fonte histórica, é interessante pensar e entender o contexto em que ele é produzido também. Por quê, gente? É muito necessário a gente entender, como o Emerson falou, que no período medieval há viagens, as pessoas viajam, as pessoas não estão paradas, elas estão em contato constante com as culturas. E ao contrário do que a gente vê em muitos filmes e séries, não entram em confronto absoluto a todo tempo, a todo instante, né? Então, um relato de viagem ele é mais descrição do que narrativa. Isso para a gente entender o que é um relato. Ele tem mais descrição do que narrativa. É claro que há narrativa, mas o que predomina é a descrição, né? Muitos pesquisadores utilizam o termo relato de viagem e narrativa de viagem como sinônimos, mas eles não são. Para a gente pensar como fonte histórica, a gente precisa entender essa diferença. Porque uma coisa é relato de viagem, outra é narrativa de viagem. Aqui a gente está lidando com relato de viagem. Ele está relatando, ele está descrevendo o que ele está vendo. Ele não está narrando como que é o processo de viagem dele, né? E aí, dentro da teoria literária, para a gente pensar como fonte histórica, a descrição é diferente de narrativa. E esse gênero textual predomina, como eu acho que eu deixei claro aqui, o aspecto descritivo, né? Embora assim, haja narrativa. E por isso o termo correto seria relato de viagem. Eu utilizo sempre relato de viagem pela predominância do aspecto descritivo sobre o narrativo. Então,
abarcando tudo isso, pegando todas essas informações para trabalhar como fonte histórica, a gente precisa pensar na epistemologia da história, precisa pensar na teoria da história. E sim, às vezes a gente pensa que para escrever sobre relato de viagens, ou pelo menos eu pensava assim, antes de começar, que era somente analisar o relato e tudo mais. Mas não, a gente precisa de bases teóricas, né? A gente precisa de abordar lá o Dechter falando sobre a estrutura de viagem árabe. A gente precisa abordar a Altinger abordando a estrutura de viagem cristã. A gente precisa pegar o relato do Ibn Battuta, o relato de Mil e Uma Noites, precisa pegar o relato da viagem ao Volga, precisa pegar o relato do Marco Polo, a gente precisa pegar o relato de viagem, por exemplo, de Ricardo Coração de Leão, juntar tudo isso e comparar para a gente conseguir entender como funciona o relato, como que funciona a fonte e a estrutura de cada um, para a gente chegar a um objetivo, a um final. Né? Conseguir responder. Conseguiu, Thaís. Show de bola, show de bola. Eu acho que a gente tem mais alguns pouquinhos minutos. É aquela coisa, né? A live possibilita apenas aqui, o padrão aqui do Instagram, 1 hora, né? Para um tema extenso. Você já vem trabalhando há anos, né? Eu sei que você tem muitas mais coisas para falar. A gente pode depois separar um momento para a gente discutir o restante dessas coisas, né? Mas aí, Thaís, a gente agradece pela discussão, certo? Pelas questões abordadas. Eu queria que você, assim, comentasse onde é que estão seus trabalhos, né? O que você já produziu sobre o tema e durante o seu mestrado, durante a monografia, mestrado, tudo mais. Fala um pouco sobre isso, Thaís. Então, eu estou no primeiro ano do mestrado, né? Comecei no início do ano. Então, eu poderia dizer, gente, vocês conseguem encontrar todos os endereços direitinho no Lattes, né? Mas a gente não tem Lattes, por enquanto. Por enquanto, então, né? Vocês vão encontrar as minhas produções, por enquanto. Vocês vão encontrar as minhas produções do período de graduação. Eu terminei em 2019. Então, tem lá as minhas publicações do período da graduação. O que eu julgo mais útil é um artigo que eu falo sobre a descrição desses povos drusos, que inclusive eu comentei com vocês. A descrição que o Benjamin faz sobre os drusos, né? Então, é um artigo que eu publiquei pela AMPU do Pernambuco, no EVB, a gente publicou lá, o que é mais interessante para esse tipo de conversa. Mas, além desse, tem também uma descrição geral do relato que está no site do Sacralidades Medievais. Vocês só colocam Sacralidades Medievais e aí vai aparecer lá todos os autores, estou lá. E agora, para o final do ano, vai sair um artigo que fala sobre as estátuas honorárias, as estátuas de honra que o Benjamin descreve, né? A previsão é que saia em novembro, né? Ainda no prelo, mas vai sair. E quando sair, a gente pode disponibilizar aqui na página do Cristos, né? Enfim. Mas vai sair pela Perspectiva. Legal, Thaís. Show de bola. Então, o Emerson, quer encerrar aí, agradecendo ao pessoal que participou da live, a Thaís, mais uma vez. A gente agradece, né, principalmente a Thaís, por ceder essa oportunidade, né, de compartilhar conosco grande conhecimento que ela tem, né, conheço a Thaís já há algum tempo e é uma grande pesquisadora que a gente percebe que realmente leu, debruçou, conhece os mínimos detalhes, né, da fonte, estudou as várias versões, então é sempre uma oportunidade tanto
Agradecer também para quem nos acompanhou, né, durante toda essa live, também ao Cláudio, que esteve aqui conosco. E a gente vai fazer a propagandinha, né, o merchan de quem não segue ainda, seguir o Cristos Históricos, né, dar uma olhadinha nas publicações, né, sempre a gente vai agora retomando as publicações, agora dá um boom aí para o segundo semestre, também planejando outras lives, né, com outros pesquisadores. Mas é isso, gente, agradecemos, né, a presença de todos. Thaís, mais uma vez, muito obrigado, né, por compartilhar conosco aquilo que é a sua vida, que é a sua pesquisa, que você se dedica tanto. Quer terminar o comentário, tá aí encerrando? Gente, eu tenho que agradecer, né? Eu agradeci no começo, mas é sempre bom agradecer também no final. Muito obrigada a todos que estão nos ouvindo, ao Cristos Históricos. Tamo junto, força, a gente vai conseguir aí, né? Estamos passando por um momento crítico dentro das pesquisas, né? Complicado para todo mundo, mas é um processo que talvez seja necessário a gente passar, a gente precisa lutar mesmo, a gente precisa demonstrar que pesquisa não para, que a pesquisa tem que continuar e que a gente consegue, né? Mesmo tendo um desgoverno. Obrigada, gente. Obrigada a todos por ouvirem. Obrigada ao grupo pela oportunidade. Obrigada, Cláudio. Obrigada ao Emerson. É sempre muito bom conversar com vocês. Beleza. Valeu, Thaís. Valeu, pessoal, por ter acompanhado a live. A gente fique atento aí, como o Emerson disse, aos próximos posts, às próximas lives. A gente agradece. O pessoal que está comentando. Parabéns, professora Thaís. Sucesso. Aqui tem um colega mandando um abraço também para o Emerson. Gostei de ouvir vocês. A gente é o Diogo de Lima, né? A gente agradece. Maravilha, ótimo, irmão. Continue nos acompanhando, viu? Então, uma boa noite a todos vocês. E a gente vai se encontrando aí nas próximas semanas. Até mais, pessoal. Sucesso para todos. Até.